Aqui é Potbelly Hill, localizado nas colinas áridas do sudeste da Turquia, um monte que há muito tempo é considerado especial. Em dias claros, a vista da colina era de tirar o fôlego, proporcionando altura suficiente. É possível avistar o horizonte distante, com fazendas irrigadas preenchendo as planícies ao redor. Era mais do que apenas um bom ponto de vista, eram claramente os restos de uma antiga vila. O local foi abandonado há muito tempo e ficou coberto por milênios de sujeira. No entanto, nada de excepcional foi avistado, exceto o que pareciam ser lápides. Eles não desistiram. E em 1994, outro arqueólogo, o alemão Klaus Schmidt, resolveu iniciar sua própria escavação, guiado por fazendeiros até o local da colina. Chegando lá, ele percebeu que essas grandes pedras subterrâneas não eram lápides, mas os topos de enormes megálitos. Trabalhos posteriores revelaram uma tremenda estrutura, incluindo altos pilares em forma de T, longos caminhos arqueados e círculos concêntricos de imponentes paredes de pedra. Mas essa não foi a maior surpresa. Pela primeira vez, os arqueólogos foram capazes de datar a estrutura do local. Sua idade os surpreendeu. A estrutura tinha mais de 10 mil anos. Potbelly Hill, que em turco se traduz para Göbekli Tepe, foi descoberto como uma das estruturas mais antigas já construídas pelo homem. Construído no final da última era glacial, e na transição da caça e da coleta, os arqueólogos ainda não sabem o real propósito do local. Pode ter sido uma vila em pleno funcionamento ou apenas uma reunião anual sagrada no local. Independentemente disso, Göbekli Tepe teve uma importância vital para as pessoas que o construíram e utilizaram. Mas depois que eles o abandonaram, novamente, por uma razão tão misteriosa quanto a razão pela qual o construíram estrutura, ele foi perdido, considerando-a mais do que uma velha colina, como um lixo foi enterrado abaixo da superfície. Göbekli Tepe serve como uma pedra angular importante para nossa compreensão moderna do desenvolvimento. Milhares de anos de história humana, centenas de culturas e dezenas de grandes civilizações surgiram e desapareceram na área. Sem esse local, nosso próprio passado seria muito mais misterioso e foi construído apenas há 10 mil anos atrás. Com fragmentos fósseis espalhados pela Terra, podemos juntar as peças da história geral da evolução e desenvolvimento humano. Os cientistas estimam que temos evidências fósseis de menos de 1% de todas as espécies que já viveram na Terra, e isso é só na Terra. Embora tenhamos começado a explorar o vasto cosmos com nossas sondas e telescópios, a grande maioria do universo permanece completamente desconhecida e não mapeada. Que mistérios nos esperam lá? O que estamos perdendo? Até que ponto podemos empurrar as origens não apenas de nós mesmos e da vida na Terra, mas da vida no universo? Como Göbekli Tepe, que monumentos antigos à vida nos aguardam nas profundezas do universo interestelar? Estamos entre a primeira geração ou a última de uma longa fila. Devido à maior curvatura do espaço-tempo ao redor do Sol, você teria cerca de 67 segundos a menos por ano em sua superfície do que na Terra. Isso pode ser decepcionante, pois às vezes parece que não temos tempo suficiente aqui. O que é a vida? Uma solitária rocha escura se destacava, uma mancha em contraste com a superfície perfeitamente lisa de gelo branco ao seu redor. Essa rocha permaneceu ali por milhares, talvez dezenas de milhares de anos, sem ser perturbada, exceto em raras ocasiões de nevasca. Roberta Score, gerente de laboratório do Johnson Space Center da NASA, não podia ignorá-lo. Ela esteve na Antártica, passando horas da noite vasculhando os vastos campos de gelo desse continente congelado, procurando por pedras exatamente como aquela. A Antártida é um terreno surpreendentemente fértil para tais descobertas, onde as rochas se destacam nitidamente em contraste com o gelo branco cegante. Embora inicialmente a rocha de Roberta tenha sido encontrada no campo de gelo extremo oeste de Allan Hills, e assim chamado ALH 84001 parecia banal. Na realidade, era tudo menos isso.
pois acabou não sendo apenas um meteorito, tendo caído do espaço milênios antes, mas ao devolvê-lo ao Johnson Space Center, a equipe descobriu que não era um comum meteorito. Era um pedaço de Marte. Com base na composição química da superfície marciana, a rocha provavelmente foi expelida do planeta vermelho há milhões de anos durante uma colisão gigantesca. Em seguida, vagou pelas profundezas interplanetárias por eras antes de finalmente cair na Terra, onde permaneceu imperturbável desde então. A equipe experimentou e estudou esse exílio marciano e, em seguida, disponibilizou suas descobertas para a comunidade científica e o público em geral. Quase uma década depois, outra equipe, liderada pelo físico David S. McKay, fez um anúncio surpreendente. O modesto meteorito continha características microscópicas que não poderiam ser atribuídas apenas a processos químicos. Através da microscopia eletrônica, foram reveladas estruturas semelhantes a cadeias que se assemelhavam a organismos vivos encontrados na Terra. Esta pequena rocha continha a evidência fossilizada de vida em Marte. A NASA anunciou a descoberta com grande empolgação, e até o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez uma declaração oficial a respeito. Após as celebrações iniciais, outros cientistas tiveram a chance de realizar seus próprios exames, e esses estudos adicionais imediatamente colocaram em dúvida o anúncio original. Eles argumentaram que a química marciana não precisava seguir exatamente a química da Terra, e poderiam surgir várias explicações para gerar características semelhantes a cadeias a partir de combinações e reações interessantes de produtos químicos, mas que não indicavam vida. Ainda assim, o LH84001 permanece como o único espécime físico que oferece esperança de identificar vida fora da Terra. Os debates em torno da natureza de suas estruturas microscópicas servem como uma poderosa lição. Será que poderíamos identificar vida alienígena, mesmo que estivesse diretamente diante de nós? Para identificar a vida, é fundamental primeiro defini-la. Mas atualmente existem mais de 200 definições diferentes na literatura científica. No entanto, um esquema de classificação bastante geral pode abranger quase todas essas definições, e esse esquema se baseia em 3 propriedades distintas que a vida deve possuir. Primeiramente, a vida deve ser capaz de armazenar informações. Independentemente dos meios, a vida precisa codificar informações sobre seu estado atual, suas características e os processos necessários para a sua existência. Em segundo lugar, a vida deve ser capaz de catalisar reações. Isso significa que ela deve interagir com o ambiente ao seu redor, respondendo a ele e gerando suas próprias reações. Essas reações permitem que a vida adquira, armazene e utilize energia, bem como se mova e reaja a sinais ou ameaças. Além disso, essas reações possibilitam que a vida crie novas estruturas. Por último, mas não menos importante, o que diferencia a vida da não-vida é a capacidade de autorreplicação. A vida deve ser capaz de fazer cópias de si mesma, e essas cópias devem ser o mais fiéis possível ao original. A combinação dessas 3 características permite que a vida exista. O famoso físico Erwin Schrödinger foi o primeiro a identificar os princípios fundamentais da vida do ponto de vista físico, hipotetizando corretamente que o armazenamento, utilização e passagem de informações eram de suma importância. A informação armazenada na vida fornece as instruções necessárias para catalisar reações, e algumas dessas reações incluem a capacidade de replicação da vida. Assim, a vida pode continuar e realizar todas as atividades que normalmente associamos a ela, como se mover, se alimentar, se proteger, enviar e receber sinais sensoriais e, mais importante, se reproduzir. Esse ciclo completo também permite que a vida esteja sujeita à seleção natural. As pressões ambientais atuam sobre as informações transmitidas de uma geração para outra, selecionando algumas características como benéficas para a sobrevivência e desconsiderando outras. Isso, por si só, oferece outra definição de vida. A vida é aquilo que está sujeito à evolução darwiniana.
Na Terra atual, podemos ver um exemplo claro dessa definição. Nós, seres humanos, estamos literalmente vivendo isso. Temos DNA para armazenar informações, proteínas que catalisam reações e RNA que funciona como uma ferramenta de tradução para produzir proteínas, com base nas informações armazenadas em nosso DNA. E para completar o ciclo, nosso DNA pode emitir instruções por meio do RNA para criar proteínas que, por sua vez, fazem cópias do nosso DNA, transmitindo nosso legado genético de uma geração para outra. É seguro assumir que toda a vida no universo cumpre essa definição básica. Se não fosse assim, teríamos muita dificuldade em identificá-la como viva. Simplificando, para buscar a vida, é preciso ter uma definição funcional, mesmo que essa definição não seja tão ampla quanto poderia ser. Mas mesmo em nosso próprio planeta, com essa definição em mãos, nos deparamos com casos extremos interessantes. Os vírus estão vivos? Eles armazenam informações e se envolvem em reprodução, mas não podem fazer isso sozinhos sem um hospedeiro. E quanto à biogênese, o surgimento da vida na Terra primitiva? Em algum momento, um conjunto de processos químicos passou de inanimado para vivo, e esse limite provavelmente estava embaçado. A tríade moderna de DNA, RNA, proteínas não poderia possivelmente existir na primeira forma de vida, pois se você tirar um desses elementos, o ciclo da vida não pode ser concluído. Portanto, o início da vida tinha que ser mais simples. Uma hipótese afirma que o início da vida foi composto exclusivamente de fitas de RNA. Essas primeiras formas de vida teriam sido completamente diferentes do que temos hoje na era moderna. Reconhecer a vida alienígena? Poderíamos encontrar alguns aspectos da vida primitiva da Terra que ainda seriam comuns com a nossa, o que seria útil. Por exemplo, no início da vida, ainda usava-se água líquida como solvente, e os solventes são extremamente importantes para a nossa compreensão da vida. A vida na Terra utiliza uma sopa de moléculas complexas para viver, armazenando informações, catalisando reações e muito mais. Essas moléculas precisam de um lugar para existir sem serem destruídas instantaneamente, e a água é estável o suficiente para cumprir essa função. Além disso, a água pode se ligar a muitas outras moléculas, dissolver aquelas que você não deseja, agindo como uma forma de gerenciamento de resíduos, e pode ser facilmente bloqueada por outras moléculas, permitindo a construção de membranas que regulam a quantidade certa de água próxima. Além da água líquida, o início da vida experimentou aproximadamente as mesmas temperaturas que temos hoje. Mesmo que a primeira vida possa ter sido extremófila, como bactérias capazes de sobreviver em fontes hidrotermais em águas profundas, ainda estava dentro da ampla faixa normal da Terra. O início da vida não surgiu nas profundezas do espaço interestelar ou na superfície do Sol. As primeiras formas de vida também usaram todos os mesmos elementos que conhecemos hoje. O carbono é excepcionalmente útil, pois pode se ligar facilmente a si mesmo e a muitos outros elementos, permitindo a formação de estruturas grandes e fortes. O oxigênio é ótimo para participar de reações químicas, o que significa que pode servir como uma ferramenta útil para o armazenamento e utilização de energia. Fósforo, nitrogênio e hidrogênio também desempenham papéis importantes, especialmente na construção do DNA e RNA. Então, talvez a vida primitiva da Terra não fosse tão diferente assim. O mesmo solvente, as mesmas temperaturas, os mesmos blocos fundamentais. Essas criaturas microscópicas, não importa como tenham surgido inicialmente, teriam os mesmos requisitos básicos que temos hoje: água, comida e energia. Mas qualquer forma de vida fora da Terra é uma história completamente diferente. Talvez o que aconteceu em nosso planeta seja algo genérico, e quase todas as formas de vida no universo precisem dos mesmos ingredientes básicos: água, carbono, luz solar, etc. Ou talvez não. Afinal, só temos um ponto de dados para basear nossas conclusões. E esse foi um dos principais motivos pelos quais o meteorito marciano era tão fascinante. Marte primitivo tinha água líquida em sua superfície e um clima temperado.
Mas Marte também apresenta processos químicos e geológicos únicos para esse mundo, especialmente nos bilhões de anos após seus oceanos evaporarem. Por isso, devemos ter um cuidado excepcional ao estudar outros mundos. Felizmente, outros lugares do Sistema Solar nos dão a oportunidade de testar o quão amplas podem ser nossas definições de vida e ainda serem reconhecíveis. Muitas luas externas no Sistema Solar, como Encélado e Europa, contêm vastos oceanos de água líquida. No entanto, essa água líquida está presa a quilômetros e quilômetros de gelo, impedindo que qualquer luz solar a alcance. Nem toda a vida na Terra requer luz solar. Então, será que a vida poderia ter começado lá, na escuridão desses oceanos? Seria possível uma complexa teia alimentar evoluir, impulsionada por material orgânico à deriva através das crostas de gelo, alimentada por organismos microscópicos e até mesmo ser sustentada por gigantes sem olhos, semelhantes a baleias? E a Titã, a estranha lua de Saturno. Titã possui uma atmosfera densa e rica em compostos orgânicos, como metano e etano. Embora seja muito fria, com temperaturas extremamente baixas, poderia haver uma forma de vida adaptada a essas condições únicas? Explorar essas luas e outros lugares do Sistema Solar nos permitirá expandir nossos horizontes sobre o que a vida pode ser e onde ela pode existir. A busca por vida além da Terra é emocionante e nos ajuda a compreender a extraordinária diversidade do universo. Esse mundo é encoberto por uma atmosfera densa, rica em nitrogênio, e é o único mundo conhecido, além da Terra, a sustentar lagos e rios em sua superfície. No entanto, a uma temperatura de 180 graus Celsius, esses lagos e rios não são de água, mas de hidrocarbonetos líquidos, como o metano. Será que o metano poderia servir como solvente para uma forma de vida exótica em baixas temperaturas? Talvez até mesmo criaturas multicelulares, confiando em metabolismos dolorosamente lentos, poderiam nadar nesses mares. A pesquisa continua, mas a única maneira de ter certeza seria ir para lá. As imensas atmosferas dos planetas exteriores parecem inabitáveis para nós, mas ninguém pode ter certeza de que física estranha e química exótica estão em jogo nessas profundezas. Calor, movimento, compostos complexos. Todos os ingredientes estão lá, camada enterrada após camada nessas atmosferas. Poderiam criaturas que nunca conhecem a sensação do chão ou o gosto da água flutuar majestosamente nesses mundos? E por fim, existem todas as formas de vida que podemos abranger em nossa imaginação. Talvez em algum lugar do universo a vida use silício em vez de carbono como um bloco de construção. Talvez a vida nem precise de produtos químicos para armazenar informações ou fazer cópias de si mesma. Estranhos sistemas quânticos poderiam fazer o truque ou formas de matéria ainda não conhecidas. A busca pela vida no universo é uma jornada emocionante e cheia de mistérios a serem desvendados. Para começar nossa exploração sobre como a vida poderia surgir no universo, vamos adotar a definição mais rigorosa de vida que podemos imaginar: vida semelhante àquela que encontramos na Terra. Essa abordagem nos permitirá estabelecer uma base sólida para entender as possíveis formas de vida em outros lugares do universo.